eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 35 ao 41. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 até o 41. Esse é um texto bem conhecido. Esse é um texto que talvez você já tenha ouvido falar, tenha ouvido pregações sobre esse texto, não é? Mas eu creio que Deus sempre quer nos lembrar de princípios, de coisas básicas da nossa fé. Deus sempre está nos lembrando de como devemos fazer, de como devemos reagir. Deus está sempre querendo nos relembrar de como viver o relacionamento com Ele. Amém? Achou aí? Quem achou diz amém. Quem não achou fala escola de ministérios. Alguns não acharam. Corra para lá. Vamos ficar em pé para nós lermos? Será que nós conseguimos ler juntos? Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, vai estar a nova versão internacional, tá? A NVI. Não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas se você quiser, vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui. Naquele dia, ao anoitecer, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que a Tua palavra ministre ao nosso coração. Espírito Santo, faz essa palavra se tornar viva em nós. Que a Tua graça, Senhor, esteja conosco nesta noite. Senhor, que nós não sejamos simplesmente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Senhor, possamos vivê-la na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, faz parte. Fala: que bom estar aqui com você. Pode se sentar. Se eu pedisse para que você, imagina que você encontra com Jesus aí, na beira do mar, e você vai dar um passeio com Jesus de barco. Aí você entra no barco com Jesus. Eu gostaria que você imaginasse essa cena. Vou te dar uns segundos aí para você imaginar essa cena. Você entrando no barquinho com Jesus, para fazer um passeio com Jesus. Com certeza você vai imaginar como é que está o sol, que posição que ele está, como está o movimento das águas, o barulho das águas no barco. Você está ali com Jesus. Se aquele ambiente é um ambiente alegre ou triste, você vai entrando mar adentro com Jesus. Com certeza é um prazer estar com Jesus, não é? Amém. Fez uma cena na sua cabeça? Sim? Conseguiu imaginar? Glória a Deus. Eu quero ministrar nessa noite sobre saindo do medo para a paz. Saindo do medo para a paz. E é importante nós entendermos
como nós vimos aí esse texto, entendermos o que o Senhor quer com esse texto, o que Ele quer revelar para nós, o que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Não é verdade? Tem coisas às vezes muito simples na palavra de Deus, e geralmente o Evangelho é muito simples. O que nós precisamos é entender por trás dessa simplicidade que Deus quer falar conosco. Jesus, assim como vocês imaginaram, Ele entra no barco para sair com os seus discípulos, e eles entram mar adentro, mas chega um momento, vem um grande vendaval, forte vento, o mar se agita, e a água começa a bater de uma forma tão forte no barco, que a água começa a entrar para dentro do barco. Então vem aquela situação, e Jesus está ali na popa, dormindo sobre um travesseiro, e os discípulos correm até Ele e falam: Jesus, o Senhor não se preocupa que a gente está morrendo? Não é? Jesus então levanta, eu imagino Ele estendendo a mão e falando: mar, para, vento, aquieta-te. E aquilo para. Deve ter sido uma cena muito impressionante, e foi, porque no final eles ficam ali dizendo: quem é esse? Que pessoa é essa? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pessoa é essa? E eu quero trabalhar a ideia de que o barco é figura da nossa vida, ou talvez de momentos da nossa vida, onde nós resolvemos fazer algum empreendimento, alguma ousadia, alguma aventura, e nós decidimos entrar nos barcos da nossa história. E o barco geralmente é a figura de algo instável, não é verdade? É uma figura de algo instável, onde você não está seguro. Onde é que a gente está seguro? Aqui na terra. Será que a gente está tão seguro assim aqui na terra? Mas a gente se sente seguro na terra, né? No barco aquilo já tem o mar, a grandiosidade do mar nos assusta. Então parece ser um lugar inseguro, é um lugar onde a gente tem que se arriscar. Então há momentos assim da nossa vida, há momentos difíceis da nossa vida, há momentos que não é questão de ser difícil, onde nós nos arriscamos, onde nós ousamos, onde nós nos aventuramos a fazer coisas, E uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter nestas saídas é a presença de Jesus no nosso barco. E eu quero começar perguntando isso para você: no seu dia a dia, Jesus está presente no seu barco? Jesus está com você lá no barco do trabalho? Jesus está com você no barco lá da família, lá em casa? Jesus está com você quando você sai para andar na rua com seus vizinhos? Jesus está no seu barco diariamente, sim ou não? Nós precisamos atrair, ou precisamos ir atrás de Jesus, ou atrair Jesus para o nosso barco, ou na verdade entrar no barco que é o barco dele. Nós precisamos e não podemos fugir desta presença, desta companhia. É a melhor companhia que nós podemos ter. E como nós vimos no texto, a companhia de Jesus fez toda a diferença. A companhia de Jesus fez toda a diferença. Então nós vamos tirar algumas lições deste texto para nós. E a primeira lição que eu quero deixar com vocês é que mesmo com Jesus no barco, nós estamos sujeitos a vendavais e tempestades. Mesmo com Jesus no barco, nós estamos sujeitos a vendavais e tempestades. Quando você fez a sua imaginação de Jesus com você num passeio de barco, o sol estava bonito. Onde é que estava o sol? Nascendo, se pondo, batendo assim no mar. Uma cena bonita. Você imaginou o mar de que jeito? Tranquilo?
aquelas ondinhas baixinhas? Você imaginou aquela coisa cristalina? Na sua imaginação, Jesus estava no barco. Como é que estava? Muita alegria. Quem aqui imaginou, na sua imaginação, a hora que eu pedi para você imaginou uma tempestade no seu barco? Alguém imaginou isso? A maioria não imaginou, né? Tirando a Ana. Ué, não tem problema. A maioria de nós não imaginou tempestade no nosso barco. Infelizmente se vende um evangelho por aí, onde diz: venha para Jesus e você não vai ter mais problemas. Seus problemas acabaram, né? E essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Nós trazemos Jesus para o barco, ou entramos no barco de Jesus. Isso não impede que nós, estejamos sujeitos a tempestades e vendavais. A tendência é acharmos que porque somos cristãos nós não vamos ter problemas. Mas a grande realidade é que quando a gente entra no barco com Jesus, você precisa estar preparado para se molhar com Jesus. Ao entrar no barco com Jesus, você precisa estar preparado para se molhar com Jesus. Há momentos de tensão, há momentos de dificuldade, sim. E nós enfrentamos vendavais e tempestades. Eu não sei se você está enfrentando agora, pode ser que você esteja enfrentando vendavais e tempestades nesse momento. Talvez pode ser algo pessoal dentro de você, talvez algo físico, uma doença, uma limitação. Talvez seja um vendaval no seu casamento, na sua família, algum problema familiar. Talvez um vendaval no seu trabalho. Talvez você tenha decisões importantes a tomar e isso para você parece ser um mar agitado. E você está perplexo. Eu não sei a sua situação. Esse texto parece que tira esse romantismo desse evangelho onde nada vai acontecer com você. Mas a grande diferença, como eu já disse, é que Jesus estava no barco. Você está enfrentando lutas? Quem está enfrentando lutas neste momento? E a pergunta é: Jesus está no seu barco? Se Ele está no seu barco, a certeza de que um milagre pode acontecer. Jesus vai fazer milagres. Jesus vai fazer milagres. Agora, queridos, preste atenção. Tem um versículo deste texto que nós lemos, em que Jesus chega nos discípulos, depois que Ele acalma, Ele faz a seguinte pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? E quando eu vejo essa pergunta, parece que Jesus estava brincando, né? É só um vendaval, Senhor, nós quase estamos morrendo, o barco está quase indo a pique. É só isso que a gente está com medo. Quase nada. Parece que não é nada, né? Mas a gente tem mania de brincar. Mas quando eu imagino isso aqui, por mais que pareça brincadeira, Jesus estava falando muito sério. O que Jesus detectou na vida daqueles discípulos, daqueles homens que estavam ali, é que eles estavam com medo. Na hora que vem o vendaval na sua vida, na hora que vem a luta, como é que você reage? Qual o sentimento que vem para você? É importante. Jesus viu tudo aquilo e Ele detectou que os discípulos estavam então com medo. Você já percebeu que nós somos rodeados pelo medo? Do que você sente medo? Você sente medo do quê? Tem medo de perder o emprego? Medo de rato? A pastora Tan tem medo de rato. Medo de lagartixa? Medo de barata, né? Medo de perder o emprego? Medo de ficar doente? Medo de perder os filhos?
de algum filho ficar doente. Nós somos rodeados pelo medo. Está aí sempre perto de nós algo para nos amedrontar. Nós somos atacados pelos vendavais. Eu olho para vocês, tem várias pessoas que a gente conhece, que a gente já sentou, já conversou, e que a gente sabe que já venceu vendavais, que estão passando por vendavais. Eu vejo os rostinhos e eu consigo identificar vendavais que já passaram. Nós passamos por essas situações, mas Jesus identificou naquela situação o medo dos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Nós estamos vivendo hoje num ambiente de medo. Cada dia mais nós estamos nos prendendo dentro das nossas casas e parece que os ladrões estão à solta, não é assim? Cada dia os muros sobem mais, as cercas elétricas, os eletricistas, o Alex agradece, né? As cercas elétricas cada dia mais por aí, trancas, cadeados, alarmes, porque a gente tem medo de roubar a casa, medo de roubar o carro. Afinal a gente trabalha tanto e o medo parece que está nos rondando. Uma das palavras que a gente mais ouve nos jornais é terror, terrorismo. Parece que antigamente não ouvia muito essa palavra, mas ultimamente, todo dia você abre lá, aconteceu um ato terrorista, aconteceu um problema, está o terror em tal lugar, em tal cidade. Então, nós somos rodeados pelo medo. E o medo, num nível pequeno, ele é importante para nós. Num nível menor, dentro de uma adequação, o medo é importante. Porque se eu tenho medo de cair, eu sei que tem um lugar, eu por causa do medo eu fico mais longe. Microfonia. O medo, o medo num nível pequeno, ele é importante para nós. Ele nos ajuda a nos proteger, mas num nível pequeno. Mas há momentos onde o medo, ele se torna senhor, e é nesse momento que nós precisamos cuidar, e é nesse momento que nós precisamos abrir os nossos olhos. Então, queridos, nós somos rodeados pelo medo, rodeados por essa situação. João 16:33, Jesus disse o seguinte, ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele fala assim: eu estou falando algumas coisas para vocês aqui, para que vocês tenham paz, mas no mundo vocês vão ter aflições. Mas antes ele fala que ele veio para trazer paz. Então, em meio às aflições, nós precisamos procurar a paz que Jesus tem para nós. Em meio ao medo, nós precisamos buscar a paz que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem para você paz. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: olha, Deus tem paz para você. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Tem pessoas que não estão com medo de casar, porque tem medo de não dar certo. Eu não quero casar e se separar. Tem pessoas que falam: não quero ter filho, porque eu tenho medo. Eu não tenho medo de não ter condições de bancar o meu filho. Eu tenho medo do que o mundo vai oferecer para o meu filho. Da onde nós vamos estar daqui uns anos, daqui uns dias. Tem pessoas que têm medo de ser rejeitadas, tem medo de fracassar, tem medo de tantas coisas. Mas a pergunta é: o que é que o medo produz? O que é que o medo faz? O que de produtivo o medo faz para alguém? O medo não faz nada de produtivo.
Quando você vê alguém que produziu, é porque ele tinha fé e não teve medo. O medo não produz nada. O medo produz paralisação. Mas se nós queremos produzir algo, nós precisamos de fé. Amém? De fé. Então, essa é a primeira lição, que apesar de Jesus estar no barco, nós podemos ter vendavais e tempestades. A segunda lição, que é importante para nós, é como nós reagimos diante dos vendavais da vida. Como você tem reagido às suas lutas? Como você tem reagido às situações difíceis que se lhe apresentam na vida? Você pode ter um grupo variado de reações. E nós já vimos aqui que a reação dos discípulos no meio daquele vendaval foi de medo. E eu quero falar um pouquinho sobre o medo. Podem acontecer várias reações. Você sabe, tem pessoas que quando vem a crise, elas não dormem. Tem pessoas que quando vem a crise, elas param de comer. Outras comem demais. Entendeu? Como é que você reage? Tem N formas como nós reagimos aos problemas. Mas os discípulos reagiram com medo. E eu penso que medo é uma delas que sempre está rodeando o nosso coração. E é importante a gente perceber o que o medo faz. Quando a gente tem medo, uma das primeiras reações é que a nossa mente não funciona direito. Eu falei que ontem nós estávamos em casa e eu falei para a Théo, se eu estou saindo, eu estou sem o controle, então está o controle aí do portão, então eu vou sair com o carro, você fecha o portão. Aí eu saí com o carro e a Thelsa não aparecia. Falei, acho que ela esqueceu que ela tem que fechar o portão. Aí eu peguei com o carro e comecei a entrar de volta. Quando eu estou entrando, a Thelsa aparece lá no portão, lá na porta, e ela já tinha apertado o portão para fechar. Aí bateu em mim, não era uma coisa tão grave, não ia morrer com aquilo, mas era o medo de estragar o carro, de o portão amassar ali. Eu corri, mas eu fui para achar, mas o carro já estava ligado, eu não achava a marcha. A cabeça da gente não pensa direito. Já foi assaltado? Parece que a mente não funciona. A mente paralisa. E se você tenta fazer um negócio, você não consegue. Você vai tentar pôr a chave não entra. Você está tão nervoso que a sua mente está sem funcionar. Talvez você tenha mais reações. É assim, quando há ameaça e medo, nós reagimos mais do que pensamos. A mente parece que fica ali, ela não funciona direito. Graças a Deus o carro estava no limite, então o portão fechou e não pegou o carro. Mas houve um sustinho. Mas não era perigo de morte, igual os discípulos estavam aqui. Era uma coisa tão pequena. A mente não funciona direito quando nós estamos com medo. O medo faz a gente perder o controle. Nós perdemos o controle. Você faz coisas que você não fazia. Perde o controle. Como é que estava Jesus? Jesus estava dormindo, totalmente controlado, tranquilo. Mas nós ficamos desesperados. A gente perde o controle. Jesus estava descansando. A gente perde o controle e acaba fazendo uma bobagem. Essa é uma reação. Uma outra coisa que acontece no medo, no momento de medo, a gente não ouve música agradável, a gente não ouve nenhuma voz de encorajamento, mas a gente ouve gritos e alguns até aterrorizantes. No meio da angústia, o sentimento é de angústia. Nós às vezes lemos esse texto tão rapidamente que a gente não imagina a cena. Mas imagina a cena. Imagina você lá no meio daquele barco. E aí o vento começa a balançar o barco. E a onda
joga água para dentro do barco e você fala, nós vamos morrer. Eu estaria desesperado. E as pessoas, elas perdem o controle, como já foi dito. Elas se agarram em coisas, elas estão gritando. Alguém resolve o problema. Era esse o movimento ali. Eu, se estivesse lá, ainda eu estava talvez mais preocupado do que você, porque eu não sei nadar. Quem sabe nadar aí? Mas eu não sei se a praia era perto. Quanto já tinha entrado para dentro do mar o barco? Se você dava conta de chegar até a areia. Eu precisava de oração dobrada. Eu precisava de orar, Deus, faz como Jonas, manda um grande peixe, mas tem que ser grande, hein, Senhor, para me pegar. Vem, Senhor, manda um peixe grande, para me levar para a praia, né? Um peixe Uber aí, para me levar lá para a areia, que eu não sei nadar. Mas tem que ser grande, limousine. Bom, um bocão, entendeu? Havia um desespero ali, havia gritos. A gente olha e passa tão rápido, a gente lê tão rapidamente, e a gente não imagina a cena. Mas imagina você ali naquele meio, gritando por socorro, e Jesus tranquilo, dormindo. Jesus não tinha perdido o controle, Jesus não estava aterrorizado. Uma outra coisa que acontece quando tenho medo é que a confiança, ela pode ser inundada pela dúvida. A confiança pode ser inundada pela dúvida. Preste atenção na pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus? Jesus, você não se importa, não te importa que morramos? O Senhor não está se importando que nós vamos morrer, Jesus, você está dormindo? Essa pergunta, ela é importante para a gente entender. Por que eles não chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, acorda aí, você entende alguma coisa de barco? Você entende alguma coisa de mar, de vento, de tempestade? Porque não estão em perigo. Jesus, o Senhor tem poder sobre isso? Eles não fizeram essa pergunta para Ele. A pergunta era sobre eles mesmos. É como se eles duvidassem do caráter de Jesus em se importar com eles. Não te importas que a gente vai morrer? O Senhor não está ligando para nós? Na hora do medo, nós corremos o perigo da nossa confiança ser inundada pela dúvida. No momento que você já passou luta, sofrimento, você já teve a dúvida de que Jesus estava cuidando de você ou não? Quem já passou por isso? Acho que Jesus está dormindo. E a gente ora, ô Jesus, cadê o Senhor? Eu precisando do Senhor nesse momento, Senhor. Eu precisando do Senhor nesse momento, Senhor. Perceba que às vezes as lutas, os momentos difíceis, podem gerar em nós dúvida de quem é Jesus para nós. Queridos, mas não é hora disso acontecer, é hora de firmarmos. É justamente Ele que pode trazer a resposta, o milagre que nós precisamos. É Ele que pode transformar as situações. Não deixe de forma nenhuma a dúvida dominar seu coração na hora que você estiver numa luta. Não pense que Jesus te abandonou, Ele não te abandona. Jesus, quando Ele foi, Ele deixou uma palavra para os seus discípulos que diz respeito a nós. Ele fala assim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Sabe qual que é o grande lance? É que a ótica de Jesus é diferente da nossa. A maneira de Jesus ver é diferente da nossa.
Nós queremos que o problema seja solucionado na hora. A gente está tão acostumado com as coisas na hora. A gente nem vai mais em restaurante à la carte, porque a gente quer o restaurante self-service que está pronto na hora, eu não tenho que esperar chegar a minha comida. Não é? A gente não quer esperar, a gente quer na hora. Mas Deus tem a maneira dele fazer. Cuidado para a sua confiança não ser inundada pela dúvida. Uma outra coisa que acontece quando nós estamos com medo é que nós começamos a mandar nas pessoas, a gritar e a mandar nas pessoas. Resolva isso, pegue aquilo lá. Imagina naquela bagunça toda, alguém falando assim, viu, por favor, pegue o leme, gire para a direita, agora gire para a esquerda. É assim, não estava essa tranquilidade. As pessoas começam a gritar, começam a falar alto, em momentos de tensão. E eu quero te dizer isso para você cuidar, porque às vezes no momento de tensão, você pode machucar as pessoas que estão perto de você. Em momentos difíceis, você pode falar de um jeito inadequado com as pessoas com quem você convive. De que forma você tem como é que você reage com as pessoas quando você está com um problema? Eu estou com um problema, eu não tenho que fingir que eu estou sem problema. Não, você não tem que fingir que está sem problema, mas você não tem que atacar a pessoa que está perto de você. O medo faz também a gente esquecer. Já toquei nesse assunto a falar aqui da confiança, mas os discípulos esqueceram. Eles estavam vindo de um andar com Jesus e um Jesus que fazia milagres. Parece que naquele momento eles esqueceram que Jesus fazia milagres. E o medo faz a gente esquecer. Não esqueça de que Jesus pode fazer um milagre na sua história. Não esqueça de que Jesus já fez e continua fazendo milagres. Ele é vivo e real, Ele está hoje aqui. Amém? Por fim, eu quero dizer que o medo nos deixa improdutivos. Geralmente o medo faz com que a gente paralise diante das situações. O medo então nos torna improdutivos, nos paralisa. Nós precisamos olhar para as nossas reações e aprender com as nossas reações. Jesus percebeu a reação dos discípulos e Ele trabalhou isso na vida deles. Como você tem reagido às lutas que você enfrenta? De que forma você tem reagido? Vem desânimo? Tá tão ruim que eu não vou nem na igreja. Está tão difícil, o problema é tão grave, estou tão triste, tão chateado. Mas aí é a hora de ir. Mas parece que as pessoas desanimam, daí elas param de vir. Não é uma reação contrária? Não é em Deus que a gente tem que buscar? Mas parece que nós tomamos reações, está enfrentando lutas. Não é a hora de baixar a guarda, é a hora de se levantar. É hora de levantar o escudo, é hora de ir para cima para resolver, e não se acovardar, e não se entristecer, não se diminuir. Veja quais têm sido as suas reações diante dos problemas, diante das lutas. E às vezes nós precisamos entender que as lutas têm um objetivo e um propósito na nossa vida. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que você cresça. E as lutas vão te fazer mais fortes. Mas às vezes a gente gosta e a gente adora um Deus com D minúsculo, chamado segurança. A gente gosta de estar no lugar seguro, em uma redoma onde nada vai acontecer comigo. A gente está lá no trabalho, mas a gente não fala de Jesus para o nosso amigo de trabalho, porque eu tenho medo do que ele pode, da forma como ele pode reagir.
eu não testemunho da minha fé para as pessoas, porque eu tenho medo, eu prefiro ficar em segurança. Outro dia um irmão aqui da igreja falou assim: olha, eu tenho minha empresa, e eu sempre aproveito a oportunidade para falar de Jesus. O Hernani estava falando isso, e ele fala assim: olha, às vezes eu posso numa dessa até perder o cliente. Ele sai do lugar de segurança, porque pode perder algum cliente, mas ele não deixa de falar aquilo que Jesus quer que ele fale. Mas às vezes nós deixamos de crescer, deixamos de empreender coisas, às vezes que são importantes para nós, porque a gente fica no lugar de segurança, no lugar de comodidade, onde ali nada vai me acontecer. Só que nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Quem assistiu aqui Procurando Nemo? Quando o pai do Nemo viu que o peixe tinha comido todos os ovinhos, tinha sobrado só o Nemo. Quando aparece o peixinho, saiu do ovo, nasceu, ele fala assim: não vou deixar nada acontecer com você. Só que o pior acontece com aquele peixe, ele some no mar, né? E o pai faz de tudo para ir atrás. É só uma ilustração, uma figura. Nós cantamos aqui hoje, o Felipe deu ênfase: eu quero conhecer Jesus. Eu quero dizer que aqueles homens que estavam no barco conheceram um Jesus que os que não estavam naquele barco não conheceram. Eles viram Jesus que depois eles puderam dizer: olha, este homem até o vento e o mar lhe obedece. Você quer conhecer Jesus? Quem quer conhecer mais Jesus? Você precisa pôr o pé dentro do barco, e esse barco pode te levar para lugares tempestuosos. Você está pronto? Está pronta? Entrar no barco com Jesus, você vai se molhar com Jesus, mas com certeza você vai ver coisas que muitas pessoas não veem. Você vai poder dizer coisas, e você vai poder dizer: eu posso dizer que ele é isso porque eu vi na minha vida, na minha história. Preste atenção, Paulo ensina sobre como nós reagirmos. 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 a 11, Paulo diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, não estou entendendo o que está acontecendo, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Jesus está sempre conosco no barco. Somos abatidos, está moendo a nossa carne. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo está ensinando como nós devemos reagir. E lá nos versículos 16 a 18 ele continua. Ele fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tire os seus olhos da tempestade, tire os seus olhos do barco e olhe para Jesus. Aquilo que vê é transitório, a tempestade é transitória, mas quando a gente coloca o olho em Jesus, nós vemos que com Ele o caminhar é eterno. Amém? Não é um momento. As tempestades, elas são transitórias, em um momento ela vai acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Terceira e última lição:
Devemos aprender a exercitar a fé. Diferente do medo, a fé vai fazer com que a gente haja de forma diferente. A fé não é o contrário do medo. Mas Jesus faz esse questionamento: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Se vocês tiverem fé, vocês vão suprimir este medo. Então nós precisamos aprender a exercitar. Como Jesus, em toda aquela turbulência, Jesus estava em paz. No meio de toda aquela turbulência, Jesus dormia na popa. Nos barcos, desse barco que Jesus estava, uma embarcação onde eles fazem tipo de uma cobertura para deixar lá dentro as redes. Então a popa fica ali, e Jesus entrou debaixo daquele lugar, talvez para tirar uma soneca. E o texto diz que ele tinha um travesseiro, mas não era esse travesseiro que a gente tem em casa. Eles carregavam umas grandes malas de couro para fazer um contrapeso nestes barcos. Então possivelmente o travesseiro deles seja uma dessas bolsas de couro. Mas esse é um detalhe, mas o importante é que ele estava em paz. Ele estava dormindo, e por isso ele podia trazer paz naquele lugar. Quando nós estamos em paz, nós trazemos paz no ambiente onde nós estamos. Amém? Então perceba a diferença. Eu disse que o medo faz a nossa mente não funcionar direito. A mente de Jesus funcionou direito. Ele se levantou e repreendeu o mar, ele não teve dúvida. Eu disse que com medo a gente perde o controle, mas Jesus não perdeu o controle. Ele estava descansado. Quando nós temos controle emocional, quando nós temos fé, nós temos controle emocional para poder resolver os nossos problemas. Esse é um grande problema que a gente tem visto: falta de controle emocional. A fé nos ajuda a trazer um controle emocional. Jesus não perdeu o controle. Jesus, ele não ficou gritando: vamos morrer. Jesus levantou uma voz de autoridade. Ele falou assim: vento para, mar acalme-se. Não foi gritos, foi uma voz de autoridade. Nas horas da sua luta, levante uma voz de autoridade. Busque na palavra de Deus as promessas para a sua vida. Busque as promessas de Deus para a sua vida, em vez de falar assim: eu vou morrer com essa doença. Não, Jesus vai me curar. Levante, busque as promessas. Essa é a nossa parte, agir em fé. Pastor, e se Jesus não quiser curar? É com Ele, mas a nossa parte é crer que Ele pode fazer, e Ele diz que Ele faz. Levante a voz de autoridade, ao invés de ficar gritando, ou de ficar murmurando, mimizando. Levante uma voz de autoridade. Está em luta? Busque as promessas de Deus para você vencer essas lutas. Amém? Jesus teve fé. Eu falei que quando a gente está com medo, a dúvida inunda a fé, a confiança. Mas Jesus não teve isso, Jesus teve fé. Ele começou a conversar com o vento e com o mar. Você já viu alguém conversar com o vento e com o mar? Ele fez isso porque ele tinha fé que o vento e o mar iam obedecer a sua voz. Também nós precisamos fazer isso com fé. Você levante-se e fala para o seu problema: vai embora. Levante-se com fé. Dê ordem para o seu problema ir embora. Dê ordem para o seu problema cessar, aquietar, acalmar. Não sei qual é a ordem que você tem que dar, mas dá a ordem. Tenha fé, tenha fé. Jesus não mandou ninguém fazer nada. Ele mesmo levantou e resolveu. Eu falei, quando a gente está com medo, a gente começa a mandar as pessoas fazer coisas. Jesus não mandou ninguém fazer nada, Ele levantou e resolveu. Jesus não se esqueceu de que Ele podia fazer milagres. Não esqueceu dos seus discípulos. Lembra da pergunta dos discípulos? Não te importa que morramos? Jesus levantou a voz e disse, como se dissesse, eu me importo. Mar para, vento acalma. Eu me importo sim com você. Jesus se importa com você. Jesus não paralisou e nem ficou infrutífero.
a sua reação trouxe completa bonança. Como eu disse para vocês, o que nós precisamos entender é que a perspectiva de Jesus é diferente da nossa. O que para aqueles discípulos naquele momento parecia uma cova molhada, para Jesus era uma cama king size, macia, com lençóis agradáveis, onde ele dormia tranquilo. Qual a sua perspectiva do seu problema? Jesus pode controlar a tempestade. Fique em paz. Fique em paz. Você está enfrentando lutas. Eu quero te dizer que Jesus veio para te trazer paz. Fique em paz. Lá no céu não há pânico. No céu há planos. No céu não há pânico. No céu há planos. Vamos buscar os planos de Deus para nós. Busque ao Senhor, não tire os olhos dele. Não tire os olhos do Senhor. O objetivo dele, quando vier as tempestades, é te fazer crescer. Busque saber o que é que Deus está querendo comigo neste tempo. Por que essa luta eu estou lidando com ela? No que eu preciso crescer, Senhor? Que coisa eu preciso abandonar na minha história? Ao fazer o mar se acalmar, o mar e o vento, e obedecer, Jesus então ensina a gente a ter fé. Fé nele, fé em Jesus. Você crê que Jesus pode mudar a sua situação? Jesus faz a gente crer na sua palavra. Como eu disse, busque as promessas do Senhor para a sua vida. Tem muitas promessas do Senhor para você. Creia na palavra de Deus. Jesus nos ensina também que Ele nos deu autoridade. Porque Ele fala assim: por que vocês tiveram tanto medo? Vocês ainda não têm fé? O que Jesus, a segunda pergunta de Jesus, ela é importante. Ele fala assim: por que vocês estão com tanta medo? Vocês não têm fé? Quando Jesus disse isso, Ele estava querendo dizer o seguinte: por que vocês mesmos não levantaram e não falaram para o mar e para o vento se acalmar? Vocês mesmos podiam ter feito isso. Eu quero te dizer que Deus já te deu autoridade. O Senhor já te deu autoridade. Quando você for orar por alguém está doente, e talvez a gente faz isso às vezes. Então é que Jesus, Ele é muito tranquilo, muito misericordioso, mas a gente fala assim: Jesus, cura essa pessoa. Aí Jesus fala assim: eu já dei essa autoridade para você, você que tem que curar. Mas eu que curo? Você recebeu a autoridade. Então quando você for para alguém por cura, fala assim: eu te curo. É em nome dele, não é no seu nome, é em nome dele. Você é uma autoridade delegada do Senhor onde você vai. Você tem autoridade, você tem uma autorização para você curar pessoas. E Jesus não quer que você faça isso. Isso não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Ele deu essa ordem, é uma ordenança, é um imperativo. Amém? Então saiba que você tem autoridade. Essa autoridade que Deus te deu é no nome dele, tá? Não é no seu, mas é no nome dele. Mas a autoridade está com você. É como se eu viesse aqui, assim, eu vim procurar, eu vim aqui para falar com a Paula, Ana Paula Coutinho, e é para você comparecer lá no juizado. Lá vim aqui em nome do juiz. Aquela pessoa, ela veio fazer algo em nome do juiz, ela tem a autoridade. Eu estou fazendo isso, e se você não for, eu vou te prender. Em nome do juiz. Ela não é o juiz, mas ela tem a autoridade delegada pelo juiz para fazer. Assim somos nós, a autoridade que o Senhor nos delegou. Amém? Você tem autoridade? Dá a ordem para que o seu problema vá embora. Não deixe o seu problema te dominar. Fé que nos leva à paz. Quando acabou, houve bonança. Vamos ficar em pé.
Jesus é alcançável. Jesus é acessível. Jesus está no seu barco. Você entrou no barco de Jesus? Jesus é alcançável. Jesus é acessível. Não deixe de buscar o Senhor nos seus dias de luta e de dificuldade. Não fique murmurando. Busque o Senhor. Ou levante diante da autoridade que Ele já te deu. Abaixe a sua cabeça e comece a falar com o Senhor. Ao final de todo esse episódio, os discípulos estavam de boca aberta. E é como se eles adorassem, porque eles reconheceram quem Jesus era. Eles de boca aberta, eles falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o Deus poderoso e pode mudar todas as circunstâncias. Eu quero falar com você primeiro que talvez você já disse que gosta de Jesus, que ama Jesus, que já conhece Jesus, mas tem vivido a sua vida longe dele. Na verdade você tem ido sozinho, mas Jesus não está no seu barco. Você está resolvendo seus problemas sozinho, lutando sozinho. Você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero hoje convidar você a entrar nesse barco onde Jesus já está. Jesus está te chamando para andar com Ele. Jesus está te chamando para andar pertinho dEle. Você vai experimentar coisas grandes que você nunca viu. Se você nunca fez essa entrega de fato, de confiança da sua vida na mão de Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Jesus está olhando você, está olhando a sua mão levantada. Glória a Deus por sua mão levantada. Glória a Deus, Jesus está te vendo. E Ele vai te abençoar no barco. Guilherme, ore com o rapaz aí ao seu lado, aí levantou a mão. Se você quer Jesus, entrar no barco de Jesus, entregar a sua vida para Ele, levante sua mão bem alta. Nós queremos orar por você. Alguém vai orar, vai até você orar pela sua vida, para uma nova etapa na sua vida. O Senhor vai te ajudar a vencer as suas lutas. Amém. Há mais pessoas com a mão levantada. Você que é um obreiro aqui na igreja, você que é um líder, procure essas pessoas e ore com essas pessoas. Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão precioso. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor está no nosso barco. Senhor, e há alguns agora que estão colocando os pés também neste barco junto com o Senhor, para andar com o Senhor, para viver coisas novas juntamente contigo. Nós oramos para que de fato, Senhor, eles recebam a Ti, sejam cheios da Tua presença, sejam marcados hoje, Senhor, com o selo de salvação, o selo do Teu Espírito Santo, e que essa entrega seja genuína, e eles possam provar, Espírito Santo, da Tua paz, da Tua companhia, da Tua ajuda. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os abençoe, para que cada um de nós entenda da preciosidade que é estar no barco com o Senhor, e possamos viver, Senhor, apesar das lutas e das tempestades, nós sabemos que nós temos a segurança da Tua companhia. Apesar de medos nos rodearem, nós vamos reagir com fé, porque o Senhor está nos ensinando a andar com fé. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Escreve o nome delas no livro da vida.
que elas entendam que hoje, ou a partir de hoje, elas são parte da tua família, são filhos, e esta se torna a sua família maior, a família da fé. Que eles sejam marcados hoje, e uma alegria invada o coração deles, que eles não vão entender, mas vão saber que é do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.